Deixa eu mostrar para vocês duas ferramentas de inteligência artificial que vocês podem utilizar para ajudar vocês a compreender artigos difíceis ou a compreender aquele trecho do artigo, aquele cálculo estatístico que você não está conseguindo conectar ali as informações, sabe? Quando você fica um pouco confuso naquela parte e realmente não consegue entender o que está escrito ali? Pois é, essas ferramentas vão te ajudar nisso, gente. Então, bora lá! E aí, minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Camila Mendes e se você gosta de acompanhar meu conteúdo, gente, lembra de deixar o gostei e se inscrever aqui no canal para ajudar no nosso crescimento. Gente, olha, vou trazer duas ferramentas e tem mais, tá? Tem várias outras que trazem essa mesma proposta, mas assim, são as minhas duas queridinhas favoritas e a última é a que eu mais utilizo. Então, para a gente começar nessa tarefa, eu abri aqui a primeira inteligência artificial que eu quero mostrar para vocês, que é a Explain Paper, ou seja, explique o artigo. Muito conveniente esse nome dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o login e senha, tá? Eu já estou acessando aqui a minha conta, como vocês podem observar. Estou na parte gratuita dessa ferramenta, tá? E aqui eu vou em upload PDF, fazer o download do PDF. Posso buscar o PDF, colocar um link, tá? Para ele abrir aqui, ou eu posso buscar ele no meu próprio computador. E aí, gente, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o primeiro artigo que eu quero testar com vocês. Peguei um artigo em inglês e outro em português para vocês verem como a inteligência artificial reage a cada um deles, tá? E aqui a gente vai apertar em Begin Reading. Começar a leitura. Beleza, ele já abriu o artigo científico aqui ao lado. Gente, que artigo eu peguei? Uma revisão sistemática com meta-análise, porque eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para entender tanto os trechos como também análise estatística, gente. Então, olha só, eu vou descer aqui embaixo, vou descer mais, tá? Aqui temos os quadros dos artigos selecionados, risco de vieses, ó, o cálculo dos riscos de vieses dos estudos. E aí, quando a gente desce mais um pouco, vemos aqui a temida análise estatística de meta-análise, tá? Que deixa todas as pessoas confusas. Então, como é que funciona essa ferramenta? A primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar um trecho do artigo que nós queremos compreender e não ficou claro para a gente. Então, a gente vai, ó, eu vou pegar aqui um trecho que fala sobre o resultado da meta-análise, tá? Que aqui tem alguns dados estatísticos. Selecionei e ele vai vir aqui para o lado direito. Aí, a mágica dessa ferramenta, que eu gosto tanto dela, é justamente essa opção para customizar a explicação que ela nos dá. Então, nós podemos customizar o nível de explicação que essa ferramenta vai dar para a gente. A gente pode escolher uma explicação no nível de uma criança de 5 anos de idade. Isso é muito curioso e muito interessante de ser realizado, tá? Porque, na verdade, a mágica de ser realizado, tanto para a gente entender, gente, e até mesmo para quem aí ensina, para quem é educador, se você colocar um trecho de um artigo e pedir para ela explicar para uma criança de 5 anos entender, com certeza você vai conseguir trazer isso na sua palestra, na sua aula, de forma que todos os alunos consigam compreender, né? Então, a mágica da comunicação é essa, né? A gente explicar conceitos difíceis de forma mais fácil, de forma mais facilitada possível para que aquela pessoa consiga compreender o que você está querendo comunicar. Então você pode customizar isso para uma criança de 5 anos entender, para uma criança que está no ensino fundamental entender, para alguém que está no ensino médio, para alguém que está na graduação, para alguém que já é graduado, já é formado e nível de expert, de alguém que já é especialista. Eu vou colocar aqui, ó, 5 anos, tá? E vou pedir para ela explicar. E aí ele traz o resultado pra gente, uma explicação, gente, de acordo com uma criança de 5 anos. Se você tiver dificuldade com o inglês, não tem problema. Eu sugiro esse tradutor aqui, é o que é o DeepL Tradutor. A gente coloca aqui a tradução que ele fez e aqui ele vai traduzir para a gente. E o interessante é que para uma criança de 5 anos, eles não colocam os dados estatísticos, né, ele coloca que eles usaram alguns números para mostrar que o programa era bom para o trabalho em equipe. De fato, eles usaram alguns números para isso.
E aí, se você quiser, você pode, ó, ask a follow-up, perguntar algo em seguida e você pode ir perguntando para essa inteligência artificial alguma coisa, que você gostaria de maior detalhamento. Então, por exemplo: "Por favor, explique-me a figura 3". E aí, nós entramos numa limitação dessa primeira ferramenta aqui, que é justamente ela não conseguir visualizar o que está em figuras e o que está em tabelas. E aí, vamos entrar na outra ferramenta de inteligência artificial, tá? A principal da Explain Paper é a questão da nivelização, do nível de compreensão das explicações. Então, você escolhe o nível que você quer e você consegue ir compreendendo o que ela descreve aqui pra gente. Então guarda essa informação da figura que a gente vai tratar dela na nossa próxima ferramenta de inteligência artificial. Antes, eu quero colocar para vocês um estudo em português aqui para a gente verificar se a Explain Paper consegue fazer a leitura e explicação deste artigo adequadamente, mesmo ele estando em outro idioma. Então eu peguei aqui um artigo da minha área, tá, qualquer, e aí, gente, eu vou novamente selecionar uma parte desse artigo científico, vou pedir para ele me explicar no nível de ensino médio. E aí, explica. E olha só o que acontece, ele faz a tradução do texto para o inglês de forma automática. Então, aqui, mesmo você colocando um artigo no nosso idioma, ele vai trazer as informações todas em inglês, tá? Agora vamos para a próxima ferramenta de inteligência artificial, que é o Chat PDF. Gente, ele é um queridinho meu. Eu gosto muito de utilizar. Vocês aqui na página inicial já podem estar vendo, né, que eu coloco bastante artigo científico dentro dele. Infelizmente, tem um limite diário de perguntas que você pode realizar, tá? Que no momento está 20 perguntas diárias. Se você quiser fazer mais, você pode fazer a assinatura dele. Mas deixa eu te mostrar como é que ele funciona. Então, aqui, ó, eu posso enviar um PDF e aí eu escolher primeiramente o estudo em inglês novamente. Olha, eu vou abrir ele aqui e ele vai me mostrar a tela do artigo científico. Aqui eu vou esconder essa barra lateral, vou aumentar o zoom do artigo científico e do lado direito vocês vão observar que ele abriu uma caixa de texto, que é onde nós podemos digitar perguntas, questionamentos que nós temos sobre o artigo para ele nos responder. E aí, gente, vamos para a questão das funções muito interessantes que o Chat PDF disponibiliza para a gente. Então, olha só, primeira coisa, se eu quiser fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, eu posso, olha só, eu posso selecionar um texto e aí ele vai me pedir, vai dar três opções aqui. Eu posso pedir para ele explicar esse trecho, resumir esse trecho ou reescrever esse parágrafo que eu selecionei. Então, se eu apertar em explicar, e aí ele vai me explicar esse trecho. E, gente, eu juro, eu não sei porque ele explicou em espanhol. Isso nunca tinha acontecido comigo. Ou ele explicava em inglês, ou se eu já tivesse tendo uma conversa com ele anteriormente, se já tiver perguntado algo anteriormente, ele percebeu que eu era português brasileiro, né, que eu estava no idioma português brasileiro, e aí ele explicava em português. Então eu vou colocar aqui: "Explique em português brasileiro". E aí ele vai e explica no meu idioma português brasileiro. Maravilhoso, né, por aí já ganhou pontos no lugar do Explain Paper, tenho que confessar para vocês. E, gente, a explicação é muito detalhada, ele pega cada aspecto do trecho que você selecionou, ele realmente traz em pontos e traz uma explicação. E se você não entender algo dessa explicação, você pode pedir para ele explicar esse ponto específico que você não entendeu, sem problema nenhum, o que é maravilhoso. E assim você vai conseguindo compreender melhor e estudar melhor determinado artigo científico. Olha só o avanço disso. Você pegar um artigo que você tem que estudar e você ir realmente estudando ele com a ajuda do chat PDF para você ir compreendendo e entendendo melhor as informações, os cálculos estatísticos, os testes estatísticos, né? Principalmente as escolhas metodológicas que os autores estão realizando. Agora, vamos para a imagem. Sim, o chat PDF pode nos explicar imagens, gente. Então, para isso, vocês vão vir aqui em cima, ó, do lado da paginação, e você pode capturar qualquer coisa no PDF para ele explicar. Eu cliquei em cima, vou selecionar a figura A, tá? Aqui da meta-análise. E aí, vamos aguardar um pouquinho.
E pronto, mandei a figura e aí ele vai explicar a figura pra gente, ó. Este gráfico é uma meta-análise que compara dados de diferentes estudos sobre o efeito de uma intervenção. À esquerda existe uma tabela, isso é o nome dos estudos, tararararará. Ele fala do Hadget, é uma medida de tamanho de efeito, indicando a diferença entre os grupos. À direita há um gráfico de floresta com linhas vermelhas e quadrados, representando cada estado individual. E aí ele vai detalhando para você o que significa essa imagem, como você pode interpretar essa imagem. Gente, olha, chuchuzinho, maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto demais do chat PDF, viu? Eu utilizo muito ele. E para quem está iniciando essa jornada científica acadêmica, ele pode ser uma boa inteligência artificial para a gente ter no bolso para quando precisarmos estudar um artigo científico. Agora, não acabamos ainda. Deixa eu testar com vocês o artigo em português. Então, olha só, mesmo que o artigo seja no idioma português, ele vai trazer todo o detalhamento que nós precisamos para nós. Eu já tinha um artigo aqui como exemplo e olha só, todas as respostas, as perguntas eu fazendo em inglês, as respostas dele, ele me dando em inglês, tá? Então, ó, eu pedi para ele resumir a metodologia até 50 palavras, ele resumiu para mim, para eu ter uma ideia geral desse estudo. Perguntei quais são as principais hipóteses ou perguntas de pesquisa do estudo. Pedi para ele me explicar uma matriz escalonada que o artigo apresentava. Ele apresentou a matriz bem detalhadamente. Pedi para ele resumir aqui um texto. Ele fez o resumo. Olha só a diferença. Esse é o texto e esse é o resumo que ele me apresentou. Pedi para ele reescrever esse trecho. Ele reescreveu. E aí eu pedi quais são os principais argumentos apresentados na sessão de discussão. E assim ele vai trazendo, gente. Tirei uma fotinha aqui. Aí ele foi descrevendo. Tirei uma fotinha da figura que é apresentada nesse artigo, né, que esse daqui, a gente tem esse gráfico aqui, ele me explicou que era esse gráfico, então assim, não interessa o idioma. Pode utilizar artigos no português brasileiro aqui no chat PDF, que ele não vai perder qualidade, né, ele vai continuar nos dando as informações necessárias. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, lembra de deixar o gostei aqui embaixo e também se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!